Graça e paz, povo do Senhor, Igreja Santa do Senhor. Estou há um tempo afastado desse canal, né? Tem um tempo já que eu não faço nenhum vídeo, não falo com vocês, mas hoje eu queria primeiramente aqui trazer o assunto da mudança do canal, tá? O canal não se chama mais Gamaliel Online, ele se chama Teologia em Foco, tá? E isso eu fiz devido ao maior alcance de pessoas, tá? As pessoas às vezes não entendiam o porquê se chamava Gamaliel Online, não conhece quem foi Gamaliel e outros motivos mais que me fez mudar o nome, tá? Venho aqui também falar de um livro que tem me preenchido bastante, de um livro que tem edificado a minha vida, tanto espiritual quanto intelectual. E esse livro é esse aqui, tá? Lendo os Evangelhos com Sabedoria. Esse livro ele foi comprado no Espaço Cristão, que fica em Vassouras, tá? Lá na loja da Tati, né? Grande serva do Senhor, grande adoradora. Canta demais aquela mulher, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tenho esse dom, porque é um ministério perigoso, tá? Que bate de frente com as hostes espirituais, com os demônios. Batalha espiritual está totalmente ligada a pessoas que estão de frente ao ministério de adoração. Então, muito cuidado com você que tem o dom da música, sabe cantar bem, sabe bater bateria, sabe tocar guitarra, mas você não está preparado para lidar com essa área espiritual. Não vá. Se prepare espiritualmente, depois você entra nessa, tá bom? Bom, indo direto ao assunto de hoje, o que eu venho trazer para vocês hoje aqui é um assunto que não é palatável a muitos, né? Que é sobre o juízo de Deus e como isso está sendo esquecido, né? Aparentemente, as pessoas estão achando que existem dois deuses, né? O Deus que é amoroso, que perdoa, que abençoa, e o Deus que traz sobre os pecadores desobedientes a sua ira, o seu juízo e a sua justiça. E parece que a Bíblia nos apresenta dois deuses, mas não é bem assim. A Bíblia fala de um Deus apenas, mas um Deus que tem amor suficiente para enviar seu único filho para pagar o preço da humanidade, mas também é um Deus terrível e um Deus soberano que tem poder para lançar o pecador até o mais profundo inferno. E essa segunda parte tem sido esquecida pela igreja, porque, como eu falei no início do vídeo, não é um tema palatável, não é um tema que agrada a jovens, não agrada às pessoas que já vivem um evangelho raso que nos foi apresentado nessa última geração, um evangelho de pragmatismo, ao qual o líder, o pastor, recorre a práticas do mundo, a uma cultura mundana, para que nós fiquemos mais aptos a ficar dentro da igreja, que nós nos adaptamos mais na igreja, porque nós viemos do mundo e o mundo foi levado para dentro da igreja para que nós ficássemos mais sociáveis lá dentro. Talvez esse método não seja primariamente um método escuso, um método ruim, pecaminoso. A intenção inicial desse método é uma intenção boa, é uma intenção inclusiva, né? Que vai alcançar mais pessoas, mostrar um evangelho que pode aceitar certas coisas, mas transformar essas coisas no período de transição. Então, a sua intenção inicial não é ruim, tá? Mas o que eu venho trazer a noção de vocês aqui, você que me acompanha no canal, você que não está satisfeito com coisas tão fúteis que é trazida do altar, que é anunciada no altar,
E esses alimentos fúteis estão transformando o povo brasileiro, o cristão brasileiro, em pessoas fúteis. Porque um evangelho fraco, ele forma homens fracos. E homens fracos são incapazes de reger com firmeza uma família. E a família, ela é a base do evangelho de Deus, né? Podemos ver isso, que no princípio Deus fez o homem, fez a mulher, né? E com o princípio, o principal propósito do homem e da mulher, do casal, da família, é glorificar o nome do Senhor. E quando essa base ela é destruída, ela é deturpada, ela é modificada pela cultura do país a qual vivemos, infelizmente ela se corrompe e o intuito principal não é mais a glória do Senhor, mas é a felicidade do homem, a felicidade da mulher, a felicidade do filho, por aí vai. Então, a cultura a qual o reino de Deus hoje, o evangelho de hoje, está arraigada, é o evangelho antropocêntrico, é o evangelho que o homem está no centro. E quando o homem está no centro, o juízo de Deus se torna algo ruim, se torna algo não paladável, se torna algo não aceito pelo homem. Porque, infelizmente, a família é algo que sempre foi atacado, né, por Satanás. E vemos hoje que há uma necessidade muito grande das igrejas do Brasil voltarem às suas origens, voltarem aos seus preceitos originais, né? Não digo que a igreja tem que se renovar, porque parece que quanto mais a igreja se renova, mais o pragmatismo, mais os métodos mundanos estão se infiltrando nas igrejas. Então, o renovar, para mim, né, e biblicamente falando também, né, às vezes o progresso não é uma coisa boa, porque o progresso a qual o homem vê é um progresso antropocêntrico, é um progresso que vai beneficiar o homem. E isso, às vezes, deturpa o que realmente é o Evangelho, o que realmente nos foi apresentado pelas Escrituras. E isso está atingindo jovens, que é a base do futuro do Brasil, né? Crianças também, que são a nova geração de profetas, e estão atingindo todas as bases estruturais do nosso país. Por quê? O Satanás entendeu que a mídia é a maior influência da nação hoje. Tanto jovens, quanto velhos, quanto crianças, eles são moldados pelo que a mídia nos passa, né? Então nós podemos ver que na grande mídia religiosa, digamos assim, os que mais aparecem, os maiores pregadores, são pregadores que nos anunciam um evangelho fútil, o evangelho raso, um evangelho que não nos transforma, um evangelho que não nos confronta. E esse tipo de evangelho raso, que não tem Cristo como centro da tua palavra, esse evangelho está trazendo para a igreja um novo conceito de cristão, né? Aonde o meu molde, aquilo que vai medir o quanto eu sou abençoado, é aquilo que eu tenho. Ou seja, quanto mais carros, dinheiros, prosperidades eu tiver, mais abençoado eu sou. Ou seja, quanto mais abençoado eu sou, mais íntimo de Deus eu estou. E isso faz com que as pessoas achem que os mais ricos dentro da igreja são os mais íntimos de Deus, porque eles prosperam. E isso é totalmente contrário do que a Bíblia nos ensina, né? O que a palavra nos fala, né, sobre, por exemplo, sobre o trono do juízo de Deus, né, como diz em Salmo 97, a base do trono de Deus é juízo e justiça. Então, quando a gente passa a achar que a prosperidade financeira é aquilo que vai definir o que eu tenho com Deus, né? Se quanto mais eu tenho, quanto mais eu peço a Deus e recebo, isso significa que eu sou próspero, isso significa que eu sou íntimo. Infelizmente,
eu vou estar levando um evangelho totalmente deturpado para a igreja. E a igreja hoje, ela está precisando de um fundamento. Ela está precisando de um fundamento bíblico, abrir mão de visões reformadas, abrir mão de visões pentecostais e voltar ao evangelho original, voltar às escrituras, tá? Nós temos que retornar a 180 graus, totalmente. Nós temos que fazer um retorno total, abrir mão dos preceitos que nos foi ensinados e reivindicar nossos direitos como cidadãos do reino, como cidadãos eclesiásticos, reivindicar isso como crentes bereanos, como pessoas que leem as escrituras e exigem que as escrituras sejam anunciadas e não coisas fúteis. O que eu estou fazendo aqui essa noite não é apenas um vídeo mostrando que tal igreja está errada, ou tal igreja tem que se reformar, ou tal igreja tem que se manifestar. Não é isso, tá? O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma convocação genuína de pessoas, sejam pentecostais, ou reformadas, ou ecléticas. Eu estou fazendo aqui um convite a vocês para que tomemos uma postura de verdadeiros servos de Deus, de verdadeiros homens embaixadores de Cristo, homens e mulheres de Deus em prol do reino, tá? Porque esse foi o papel que nos foi concedido, tá? Deus nos concedeu esse chamamento, Ele ordenou o ID, só que é um ID racional, é um ID que fale das vertentes originais do Evangelho. Graça, juízo, justiça e não somente amor e misericórdia, porque nós temos que conhecer a essência do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, para que possamos entender como a obra dele funciona. Porque como nós vamos explicar o agir e o mover de Deus e a ira vindoura dele e o juízo final sem falar do juízo dele? Não tem como. Nós temos sim que, como anunciadores do Evangelho, falar da graça salvadora e remidora que Cristo veio e fez através da sua obra, e também falar do juízo vindouro, porque o juízo não era só na época do Antigo Testamento, onde os profetas viam e falavam e profetizavam as grandes ruínas que tinham que acontecer. Não. O juízo de Deus ainda se manifesta nos dias de hoje. Podemos ver que no próprio capítulo de João 3, onde fala, talvez o versículo mais conhecido entre os cristãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mesmo capítulo vem nos falar sobre um determinado povo ao qual o amor de Deus está sobre eles, e os pecadores desobedientes ao qual a ira de Deus já repousa sobre eles. Então nós aprendemos ali as duas vertentes divinas no mesmo capítulo. Isso não separa a divindade. Isso mostra o aspecto divino que ele nos ensina na sua obra. Ele nos ensina em toda a sua obra, desde do Gênesis até Apocalipse. Ele nos revela a sua misericórdia, a sua justiça, o seu juízo. E nós ouvimos muito nos altares de hoje, falando sobre o amor e misericórdia e graça, amor, misericórdia e graça, prosperidade, homem, prosperidade, homem, prosperidade, homem, e não vemos mais a soberania e o juízo de Deus. E isso tem feito e forjado homens fracos, famílias fracas, teólogos rasos, pastores fúteis e anunciadores de um evangelho totalmente deturpado. Então, o que eu vim fazer aqui hoje é uma convocação: se manifestem, radicalizem, mostrem a essência do evangelho verdadeiro, genuíno. Busque a palavra da verdade. Não crieis comichões nos ouvidos com medo de ouvir aquilo que é verdade, porque a palavra já falava desses profetas.
já falava que tais líderes teriam comichões nos ouvidos e não iam querer mais ouvir as palavras da verdade. Só que nós somos embaixadores de Cristo e não anticristos, tá? Nós somos filhos legítimos. Então, em nome de Jesus, junto comigo, que vocês venham a entrar nessa, a apontar os seus olhos e os seus ouvidos para que realmente as Escrituras venham dizer, tá? Não sou dono da verdade, mas convido a vocês a ler as Escrituras dia após dia com total profundidade. Esqueçam pregações que vocês ouvem, porque se vocês ouvirem pregações e não entrarem na Bíblia e não pesquisarem, essas pregações não vão valer de nada. Não vão valer de nada. Vocês precisam mergulhar nas palavras do Senhor, porque é assim que Ele fala comigo, com você, é através da sua palavra. É isso que eu venho convocar vocês e logo depois disso eu venho abençoar a vida de vocês. Venho convidar vocês também para curtir o meu canal, se inscrever lá para receber mais notificações. Teologia em Foco. Agradeço a oração de muitos que têm orado por mim, pelo meu ministério, que está sendo consolidado cada dia que passa. Agradeço muito a vocês que têm mandado comentários, ainda que em discordância com aquilo que eu falo, mas em amor, em sabedoria, em entendimento. Amo vocês, ainda que vocês discordem de mim. Gente, não quero que ninguém concorde comigo, eu só quero que vocês mergulhem na palavra, porque a discordância é normal, é totalmente normal, mas eu peço a vocês, não aceitem um evangelho fútil, isso não é para nós. Amém? Agradeço e abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. I am not your own bat, I am not a clone. Yeah, you are not my puppeteer and I am not a drone. Yeah, got a new master and I follow